Olá, gente querida. Seguimos na carta aos Hebreus, refletindo hoje sobre o capítulo 6. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, comparou o ato de crer nele, de depositarmos nossa fé em Cristo e no seu Evangelho, ao novo nascimento. Nicodemos aborda Jesus à noitinha, tecendo alguns bons comentários a respeito dele, de Jesus. E ele diz: Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus responde para Nicodemos e diz: eu lhe digo a verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E como Nicodemos não compreendeu o que Jesus estava dizendo, ele explica mais adiante do que se trata. E Jesus diz então no verso 5 para Nicodemos: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito Santo, dá à luz, gera vida espiritual. Portanto, não se surpreenda, Nicodemos, quando eu digo: é necessário nascer de novo. Este novo nascimento é o nascimento para uma nova vida em Cristo, uma vida gerada pela palavra do Evangelho e operada em nossos corações e mentes pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, tudo o que nasce é trazido à luz da vida, cresce e amadurece. Coisas vivas crescem e amadurecem. E não é diferente com a nossa vida espiritual em Cristo. Não é diferente com a nossa fé em Cristo Jesus. Se não cresce nem amadurece, se faz necessário perguntar o que está errado, porque alguma coisa está errada. Nascemos de novo pela fé, de fato. Acolhemos em fé a novidade de vida que há em Cristo Jesus, está disponível nele. O Espírito Santo de Deus tem nos vivificado por sua força e poder, alimentando-nos com a sua preciosa palavra, a palavra do Senhor. Esse é o questionamento que Hebreus faz a esta comunidade cristã ao final do capítulo 5. Diz ele, a partir do verso 11, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, a respeito de Jesus, o seu ministério como sumo sacerdote, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, se tornaram lentos em aprender, diz Hebreus. E ele segue: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas a respeito das coisas da fé. E, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite, diz Hebreus, ainda é criança e não sabe o que é justo. Não tem experiência no ensino da justiça de Deus. E ele conclui: o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante desta palavra são capazes de distinguir entre o certo e o errado. E então, aqui no capítulo 6, o autor de Hebreus adverte os destinatários da carta, nos adverte, dizendo a partir do verso 1, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade do nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, diz Hebreus. Sim,
Esse é o nosso propósito com estas séries de devocionais diárias, baseado num plano de leitura bíblica diária que você acompanha. Nenhum organismo vivo sobrevive sem que se alimente. E não é diferente com a fé viva no Cristo vivo. Precisamos alimentá-la diariamente com a palavra de Deus, com a oração, com a prática e o exercício dessa palavra na vida do dia a dia, com a comunhão dos irmãos. É assim que amadurecemos na fé em Cristo Jesus. É assim que nos tornamos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal nos dias em que vivemos como membros do corpo de Cristo, sua igreja. Então, siga nessa trajetória, busque o Senhor, aprofunde-se na sua palavra, viva em obediência à sua vontade, nela revelada nesta palavra. E assim, honre e glorifique o nome do Senhor por meio da sua vida. Amém.